Olá, clientes e amigos. Viemos falar um pouco do nosso alinhamento em relação ao nosso mês de setembro, falar dessa guerra entre Brasil e Estados Unidos, lei Magnitsky, política macroeconômica, falar das oportunidades referentes ao mês e o assunto que mais interessa para nós, que é o início da política monetária dos Estados Unidos tendo uma expansão, tendo queda de juros. Nós vamos falar disso também. Antes, alguns pontos que não vão estar tão relevantes no nosso vídeo. Tivemos uma viagem para o Chile agora nesse final de semana e destacou bastante para nós um prédio do Banco BTG, é um edifício em destaque lá no principal centro financeiro do país, para nós é motivo de muito orgulho. Um outro assunto que está em voga hoje, a Bolsa da Argentina despencando depois das derrotas de Milei nas eleições de Buenos Aires, caindo mais de 12% em um dia, é muita coisa. A nova lei, né, em relação ao aluguel da reforma tributária, isso é muito particular para cada cliente, um assunto que a gente vai trazer uma live no futuro para vocês, mas também está em destaque. E por último, CDBs do Banco Master, todo mundo muito preocupado, né? Todo mundo que estiver dentro do FGC está coberto, então para a CNCaps, para os nossos clientes, isso é um assunto que traz uma tranquilidade, mas são assuntos que estão na pauta que acaba a gente não vai entrar no detalhe, ok? Vamos entrar ao que interessa, que é a macroeconomia do Brasil, em relação a essa guerra comercial que nós vemos vivendo com os Estados Unidos. Nós tínhamos algumas opções, uma dessas opções era retaliar, apesar que não aconteceu ainda, mas o Lula vem falando que quer buscar uma lei de reciprocidade. A segunda opção, que seria melhor, era reduzir as tarifas de importação também, o que não aconteceu, mas ele veio com a opção mediana, que é direcionar alguns recursos via BNDES. Mas será que esses recursos realmente vão chegar para as empresas que precisam, para aquela população que realmente necessita? Vamos ver o que tem aí pela frente, ok? Um outro ponto que é a lei Magnitsky, vários clientes muito preocupados, mandando mensagem. Fizemos um vídeo específico desse assunto, mas não podemos deixar de falar dele novamente, né? Então, não tem a menor possibilidade de o Banco Brasileiro ignorar essas situações. Porque quem faz tudo, quem manda não é o STF, é a OFAC, que é uma agência de controle de ativos estrangeiros dos Estados Unidos, que administra essas ordens. Então, o que o Dino disse é incumprível a maneira que ele quer. Tá? Vai sim o Alexandre de Moraes ser penalizado, mas você, cidadão, não tem nada que gere impacto para você. O que isso tudo gera? Todo esse estresse vai gerar o quê? Isso é um prato cheio para aumentar a nossa instabilidade institucional. Isso é ruim, isso acaba trazendo os juros futuros para cima. Porém, vai ter alguns dados aqui na frente que corroboram com ele não subir tanto, mas acaba gerando um estresse, principalmente no curto prazo, ok? Por que no longo prazo não gera tanto estresse? A nossa inflação ela vem arrefecendo, a gente já vem falando isso desde janeiro para vocês, em todos os vídeos. Nós temos o IPCA projetado agora de agosto com deflação, então devemos ter uma deflação no mês de agosto. Os boletins Focus ultimamente só vem colocando essa queda na inflação. Isso traz para nós um horizonte positivo de expansão monetária para o futuro. Isso mostra que podemos ter uma queda de juros no futuro. Isso vem corroborando com o DI, onde que nos últimos meses ele estabilizou abaixo de 14%. O juros futuros está operando na casa de 13,7%. Então eu falo com vocês, clientes, que a Selic é 15%, mas que no futuro já opera na casa de 13,7%. Tá, Neto, o que isso impacta na minha vida? Principalmente no setor imobiliário e automotivo, que precisa de financiamentos, que são produtos de longo prazo, isso pode trazer um aquecimento para o setor no próximo ano. Então, o setor imobiliário tende a surfar uma onda positiva, talvez, no ano de 2026. Então, isso sim é positivo. Os juros futuros cair impacta sim para a nossa população e para os seus investimentos também, ok? Reunião a Copom. Tá, Neto, juros futuros está caindo, mas a Selic não muda nada. Não. Teremos reunião na semana que vem, a Selic irá se manter em 15%, isso aqui não vai mudar, bem provável que em novembro também não mude. Porém, pode ser que em dezembro tenhamos uma queda da Selic. Ainda não está precificado isso. Temos precificações da queda da Selic apenas em 2026, onde ela pode estar chegando a 12,5%. Neste ano, porém, ainda está com manutenção, mas há quem diga, se isso tudo que eu disse agora para trás, inflação mais baixa, todo esse estresse que vem acontecendo, isso pode gerar talvez no final do ano uma queda. Mas ainda não tem nada precificado do tipo, ok? Em relação agora ao mercado global, tá? Falando um pouquinho em relação aos Estados Unidos e o resto do mundo. Com a China ele já fez um acordo, mesmo que curto, mas tem um acordo vigente. Com a União Europeia também ele vem divulgando alguns acordos. Infelizmente, Brasil e Índia é que vem sofrendo mais com esse tarifaço. Brasil com todos os motivos que vocês já sabem políticos e a Índia porque ela vem demandando muito petróleo, muito combustível da Rússia e os Estados Unidos não estão gostando dessa situação, tá? Mas o Trump vem conseguindo o que ele buscou, que é fazer um dólar mais baixo. Essa aqui é a curva do dólar Brasil, mas isso reflete o mundo inteiro, tá? Isso não é um benefício para nós brasileiros, o dólar está mais baixo, não. A moeda vem perdendo valor frente à cesta de moedas internacionais, que é o DXY.
Então ele vem operando entre 5,40 e 5,50, meio que lateral, mas com um viés baixista. Então a estratégia do Trump acaba que vem funcionando sim. Boletim Focus, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque já foi discutido aqui para trás nos assuntos. Agora vamos para o assunto mais importante do nosso vídeo, que é o famoso embate entre o Donald Trump e o Jerome Powell. Eu falo esse nome em todos os vídeos, alguns ainda não sabem quem é o Jerome Powell, mas é esse carinha aqui, que é o presidente do Fed, o Banco Central norte-americano. A principal briga do Donald Trump é com ele, e ele vem vencendo esse cabo de guerra. Por quê? O relatório de emprego norte-americano, que saiu na sexta-feira agora, dia 5, esperavam-se que fosse criados 75 mil vagas. No mês de junho foram criadas 79 mil. Em agosto foram criadas apenas 22 mil vagas. O que quer dizer isso? Que a economia norte-americana ela vem arrefecendo. Então, se a economia começa a arrefecer, igual se tem o nosso caso aqui de deflação, eu posso ter uma política monetária mais leve. Eu posso começar a cair os juros lá nos Estados Unidos. E essa expectativa agora, ela realmente vai acontecer. Já disse isso no vídeo anterior, agora eu bato de novo aqui na mesa e afirmo. Teremos queda dos juros norte-americanos em setembro. Se isso não acontecer, será uma catástrofe para o mundo. Tanto para o Brasil, quanto para a Europa, quanto para a Ásia, quanto para qualquer lugar. Então acredita-se com 92% de chance que na semana que vem tenhamos queda nos juros norte-americanos, que vai para entre 4 e 4,25. Lá nos Estados Unidos os juros operam numa banda, ok? E bem provavelmente teremos mais duas quedas até o final do ano. Outra em outubro e outra em dezembro. Lembra que eu disse que nossos juros futuros vêm caindo? Então, se os juros nos Estados Unidos caem, isso traz força para que eu possa cair os meus juros aqui sem pressionar o dólar, sem trazer uma inflação para o nosso país descorrelacionada. Então, é importante que os juros não caia para que eu consiga fazer uma política monetária expansionista com qualidade, ok? Agora, falando um pouco dos nossos ativos, né? No mês passado, a nossa carteira de dividendos pagou em média 1,40 de juros, considerando ativos isentos de imposto de renda, na verdade 90% dos ativos isentos de imposto de renda, o que deu aí 120% de CDI. A maioria dos clientes estão conosco aí desde 2023, 2022, venha ganhando esses papéis na sua carteira. Fiz questão de marcar o ASEC, que é um ativo que nós teremos uma outra tranche esse mês, que é um outro fundo, comprando outros ativos, vai ter um histórico bem bacana, vem pagando na média 1,30, 1,25 todo mês, isento de imposto de renda. Tem clientes na carteira, pode olhar lá no extrato, vocês têm um ativo desde 2023 pagando essa taxa, então isso é muito bacana. Teremos esse papel novamente esse mês para vocês. Trabalhamos com CDI+, pré-fixados, inflação, não vou entrar nesse mérito, eu prefiro entrar nisso de forma individual. Porém, vale ressaltar que nós vivemos um momento de topo de juros, então o Brasil está aqui, topo de juros. Cada ciclo econômico, nós temos ativos direcionados, principalmente voltados para a renda fixa. Qual que é o momento hoje? Ainda aproveitar ativos pré-fixados, ativos inflação mais e ativos CDI+, que tenham taxas elevadas. O pré-fixado, obviamente, está ficando um pouco mais escasso, porque os juros tendem a cair no futuro. Mas o que eu consegui de pré com qualidade é o ideal a gente estar fazendo na carteira de vocês, tá? Olhando de oportunidades dos últimos 6 meses, nosso foco, todo mundo já sabe, é mais voltado para a renda fixa. Então, pré-fixado, inflação mais, CDI+, são os principais ativos que nós tivemos, mas vale ressaltar um ponto. Eu até deixei aqui e acaba que eu não comentei. Deixei um fundo aqui da B3, extremamente importante, que ele deu aí 1,60 no mês passado. Um fundo imobiliário da B3. Literalmente hoje, no dia 8 de setembro, nós estamos tendo o IFIX batendo recorde. Então, se você, cliente, entende que faz sentido a gente sofisticar um pouco mais sua carteira, é importante. Porque o mercado, tanto o mercado de renda variável, quanto o mercado de fundos imobiliários, que é o que eu estou falando aqui com mais ênfase, tende a se valorizar com queda dos juros futuros, combinado? Então, não só de renda fixa vive uma carteira. O ideal é a gente sempre diversificar e esse é o nosso propósito, todos sabem disso também. Não vou entrar no mérito de ativo, mas nós teremos uma live agora na quarta-feira, às 19 horas da ZQuest, falando sobre o fundo, sobre o ativo, um papel pagando 17% pré-fixado. E nós vamos deixar o link aqui para vocês, aqui tanto na mensagem quanto no YouTube, para esclarecer um pouco em relação ao mercado. Caso queiram participar, estará disponível a todos vocês. Por último, não existe a cereja do bolo, que é a diversificação nos protege as incertezas. Eu vou repetir isso todos os meses para vocês, clientes. O ideal é sempre diversificar em ativos pré, pós, inflação mais, sofisticar um pouquinho para você que tem perfil, obviamente. O ideal é sempre buscar essa diversificação. E a alocação internacional, principalmente com o risco institucional que o nosso país vive, ela independe do perfil e tamanho do cliente. Todo cliente tem que ter o percentual alocado internacionalmente. A EQI sugere até para o cliente conservador ter um pouco lá fora. O mercado sugere em torno de 20% a 30% internacional.
Então, isso aqui é extremamente importante a gente atentar. E nós utilizamos a Avenue, que tem o Banco Itaú por trás, uma corretora muito forte. Hoje a EQI é o maior parceiro da Avenue. E por último, pessoal, siga a nossa empresa nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no próprio WhatsApp. Contem sempre conosco. Um excelente mês de setembro a todos.